Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos aqui hoje começando mais um Saúde em Conexão. A gente já agradece demais a sua presença, né? Como sempre, Maiara, minha parceira, está aqui do lado. Bora para mais um. Bora para mais um. Hoje, gente, olha só, especificamente tratando aí da saúde mental dos homens. Como é que será que anda essa saúde mental? Especialmente no mês de Novembro Azul, tão importante e tão dedicado. Gente, anotem aí. Vocês acreditam que mais de 80% dos homens brasileiros nunca foram a uma sessão de terapia? Para conversar com a gente sobre isso, a gente convidou nosso parceiro psicólogo, Adalton Lopes, tá? Ele é psicólogo, palestrante, professor. Adalton, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Vai ser um prazer passar esses momentos aqui com vocês falando de um tema muito relevante, né? Muito especial. Demais. E que a gente precisa falar cada vez mais para tornar algo normal na nossa sociedade. Falar sobre a saúde mental do homem, sobre cuidado do homem com a saúde, né? É. Que afinal, terapia é normal, né? Deveria ser, né? Não é coisa de gente louca. A gente tem que fazer pra evitar problemas. Eu sempre costumo falar, né? O pessoal fala assim, eu não vou fazer terapia porque eu não sou louco, eu não sou doido. Eu falo, não, mas é que tá o erro. A gente não faz terapia por ser louco, a gente faz exatamente para não ficar. Exatamente. Porque nós vivemos numa sociedade que ela tem uma construção muito adoecedora, né? A gente falava um pouquinho disso aqui. As formas de trabalho, as formas de vida, o dia a dia, tudo muito adoecedor. Sim. E a gente não precisa dar conta de tudo, né? É verdade, é verdade. E pegando esse gancho ali da Maiara, que ela falou que terapia não é coisa de louco, isso vale para homem e para mulher, a gente vai pegar muito agora no pé dos homens, né? E aí quem estiver assistindo, acompanhando a gente, fica até o final, já obrigada pela presença. Sim. Mas olha só, depois você manda isso aqui para todo homem que você conhece, independente da idade. Homem não chora, né? Homem não pode expressar suas emoções. Homem tem que ser forte o tempo todo, né? Fazer terapia, isso é coisa de gente fraca. O que essas frases ou essas colocações que a gente faz aí no nosso dia a dia, às vezes os homens entre si, né? No futebol, no bar, no almoço. Isso pode impactar aí na masculinidade do homem, na mente do homem. Quais os prejuízos que isso traz para o homem? É uma excelente pergunta, porque ela não tem uma resposta simples e objetiva, só que ela exige um olhar um pouquinho mais aprofundado do que é essa construção da masculinidade no mundo e na nossa sociedade principalmente. Porque veja, esse homem, ao se tornar homem, ele teve um trajeto, né? Isso. Ele foi uma criança, ele foi um adolescente, e ele não recebeu isso do nada, ele tem uma sociedade que imputou isso nele, né? Ele tem uma mãe, um pai, um cuidador, um irmão, um primo, um professor que influenciou ele. Então, a primeira questão que você levanta, o homem não chora, realmente não chora. E isso já explica por si só muita coisa. Porque se a gente parar para pensar, o choro em si, ele tem uma função. Né? Ele tem uma função biológica, ele tem uma função psicoemocional também no nosso organismo, né? Ou seja, ao chorar, eu coloco as minhas emoções, aquilo que eu não tô dando conta, em palavras, eu as expresso aqui. Só que o homem, ele não chora, então ele não expressa através do choro, e ele também não fala. Esse é o problema. Exato. Então ele tenta não expressar de forma alguma. Mas aí nós temos um campo de estudo, que é o da psicossomática, que vai mostrar que o homem é um ser que ele somatiza, ele psicossomatiza muito. O que seria esse negócio de somatização? É mais ou menos assim. Eu não dei conta de um problema que me aconteceu. Certo. Eu não dei conta do enfrentamento de uma situação. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com tristeza. Eu não sei dar nome para isso, eu não sei falar disso, eu não consigo. Eu vou engolir. Né? Isso vai ficar aqui dentro de mim. Só que, vou usar uma metáfora de um rio. É como se tivesse um rio, tem a sua corrente normal, e eu tento impedi-lo de continuar. Entendi. É mais ou menos isso que o homem tenta fazer com a emoção dele. Essa emoção, ela precisa ir para algum lugar, né?
ela vai convergir no meu corpo. Entendi. Entende? Ela vai surgir na forma de uma alergia, ela vai surgir na forma de uma queda de cabelo, ela vai surgir na forma de uma gastrite nervosa, né? Que o próprio nome já diz, uma dor de cabeça e assim por diante, não é? E dos adoecimentos, porque aí eu vou trazendo para o meu organismo uma fragilidade que ele não precisaria ter. Adalto, você está dizendo que o falar é resposta para tudo na vida? Não é exatamente isso, é que o falar, ele é constituinte da minha personalidade. Ou seja, se eu pergunto para você, quem é você? Eu vou saber através da tua fala. Isso. Né? Se eu quero saber como é que você tá, eu vou te perguntar assim, o que você tá sentindo? Isso. Né? Você vai me dizer assim, eu tô triste. Eu tô mal. quê? Por quê? E a partir disso, você traz o sentido e o significado a quem você é, as suas experiências. Como foi ontem no restaurante, né? Você vai me contar, foi gostoso, né? Foi ruim. Sim. Então, você me traz o significado a partir dessa fala. E o choro também, ele tem essa função, né? Eu estou triste. Então, eu me autorizo a estar triste. Sim. Então, se eu me autorizo a estar triste e angustiado, eu vou chorar. Eu vou expressar a minha dor aqui agora. Então, tem homem, né? Especificamente falando dos homens, que ele tem uma resistência tão grande ao chorar que às vezes ele perde uma pessoa próxima e ele engole aquele choro. Ele não se permite chorar até na perda de um ente querido. Nossa. Né? E é interessante que quando você vai pesquisar, por que essa pessoa assim, tudo tem um porquê, né? A gente aprende tudo tem um porquê. Né? Particularmente, eu, dando o exemplo meu, né, me permitindo usar-me como exemplo, como homem. Até uma determinada idade, eu olhava e falava assim, caramba, eu não choro, né? Que coisa difícil eu chorar. Né? E eu comecei já, era um pré-psicólogo ali, né? Pensando, caramba, por que eu não choro? E aí um belo dia eu tava conversando com uma tia e ela me contou um dia que eu tava passeando com ela no ônibus. E o ônibus freou, e ela era muito rígida. Sim. O ônibus freou, bati a boca, assim, e começou a sangrar. Ela olhou pra mim e falou, não chora. Homem não chora. Engole o choro. Engole o choro. Agora assim, dos homens que estão ouvindo a gente. Quantas vezes vocês já ouviram essa frase, homem não chora, homem precisa ser forte? Exatamente. Todo homem escuta essa frase a vida toda. Você não pode chorar, você precisa ser forte. Sim. Gente, convenhamos, o que é ser forte? Exatamente. Né? Já pararam para pensar nisso? O que é ser forte? E às vezes o ser forte é justamente se permitir viver essa emoção. Tô triste, vou lá, fico 5, 10 minutos, choro, faço o que tem que fazer, respiro, volto renovada e bola pra frente, né? Deu uma situação de raiva, vou lá, extravaso, respiro fundo e volto. Às vezes o ser forte é entender que sentir as emoções é importante. Isso que você está dizendo é primordial, porque a gente construiu uma coisa chamada ser forte, essa expressão, e deu significado a ela de uma forma totalmente deturpada. Exatamente, bem distorcida do que a gente... Totalmente, porque o que é ser forte na nossa sociedade? Principalmente para os homens. É não demonstrar fraqueza. E de que fraqueza estamos falando? Sentimentos, emoções. Homem é forte, logo, homem não demonstra o que está sentindo. Sim. Logo, homem... Né? Eu já ouvi histórias na clínica, para vocês terem ideia, assim, de pessoas que falam, eu lembro que meu pai, uma vez, ele tomou uma machadada no joelho e ele continuou trabalhando. Ele falou, não, isso aqui não é nada, não. Depois eu vou lá, faço um curativo e continuou fazendo ali. Então, se eu tenho um pai, um irmão, um tio, alguém perto de mim, que na minha criação me imputa isso, que eu preciso ser forte, que o ser forte, eu não expressar dor, eu não expressar sentimento, eu não me emocionar, o que eu me torno? Uma pessoa rígida, fechada. Perfeito. Isso que você está falando, Catiúcia, qualquer estudo que você for ver na psicologia, na psiquiatria, a rigidez de pensamento, a rigidez emocional, ela é algo extremamente prejudicial. Sim. Entende? Porque eu não consigo me adequar, né? O Charles Darwin, nosso querido, né, lá do evolucionismo, ele já dizia lá atrás, sobrevive quem? Quem se adapta. Quem se adapta. Né? Por que nós percebemos que a mulher tem tomado cada vez e de forma plenamente satisfatória e merecida cada vez mais espaço no mercado de trabalho?
Porque a mulher se adapta mais facilmente que o homem. Sim. Porque nós percebemos nas estatísticas aí que o homem ele vai a óbito muito mais que as mulheres. Né? A incidência de morte dos homens é muito maior que a das mulheres. E aí você vai ver as causas. Né? A taxa de suicídio para os homens é de 3 a 4 vezes maior do que entre as mulheres. Gente. Devido a essa internalização das emoções. É um dos fatores. Né? E aí nós entramos numa série de coisas. Os mitos. Né? A construção de mitos, a construção de ideais. Né? É o homem não chora. É o super-homem. Né? Sim. É o homem que é o macho alfa, o homem que é o progenitor. A gente está percebendo uma mudança na nossa sociedade, né, de algumas décadas, onde você vê a mulher tomando um espaço que o homem reivindicava ser somente dele. O homem se sentia ameaçado. Por exemplo, o homem ficar em casa e a mulher sair para trabalhar. Sim. Isso era impensável até um tempo atrás. Eu estava conversando com meu esposo sobre o tema do podcast hoje, e tem um movimento, não sei se a Mayara já está sabendo, mas eu acredito que sim, de que os homens estão assumindo lavar louça, limpar a casa, mas em contrapartida, as pessoas com esse pensamento, essa rigidez, né? Como assim? Você vai ficar fazendo serviço de casa, vai cuidar da casa enquanto sua mulher está saindo para o trabalho? E eu acho que daí entra muito também nessa questão aí dessa rigidez, que talvez exista tanta dificuldade do homem ir buscar uma ajuda médica, entrar dentro daquela situação né, infelizmente, de dar cabo à vida, né? Mas principalmente quando se trata de exames preventivos, né? Perfeito. Então, assim, é uma mudança aí de sociedade que a gente tem que se adaptar. Sim. Você falou de algumas coisas importantes, você percebe, ó, você tinha perguntado em relação à terapia. O homem não vai à terapia. Isso vem mudando aos poucos, ainda a contragotas, né? Homem não faz exames. A mulher, desde criança, ela já vai ouvindo, ela vai vendo a mãe. O homem vai vendo o pai. O pai vai ao médico quando? Na maioria, né? Nós estamos falando quando na tá regra. morrendo. Olha, esse braço aqui faz 3 dias que ele não mexe. Sim. Será que tem alguma coisa errada com ele? Acho que era bom ele ver, né? Eu vou tomar um chá para ver se melhora. Gente, mas eu acho que vou passar minâncora, eu né? acho que eu fui muito criado pelo modelo do meu pai, viu? Que nós estamos fazendo vários podcasts aqui falando principalmente da questão da prevenção. Né? E eu sou aquela que fujo, né? Mesmo trabalhando na área da saúde, né? Porque eu tenho medo do diagnóstico, mas eu enfrento, né? Eu antecipo a dor. Sim. Ela ela já vai qualquer coisa diferente eu já vou. Mas já é isso mesmo, os modelos eles fazem. Sim, é uma questão cultural que está impregnada na nossa sociedade, né? E que está por trás dessa questão do homem ser forte. Se o homem é forte, ele não fica doente. Exato. Né? As causas de afastamento de trabalho, se vocês forem lá pesquisar, né, tem isso disponível no site do governo, você vai perceber que entre as mulheres, tem muitas mulheres que são afastadas devido à depressão, devido à crise de ansiedade. Entre os homens tem também, mas as maiores causas de afastamento estão vinculadas a acidente. O cara, não, eu tô com depressão, mas isso aqui, ele nem assume que ele tá com depressão para começar, né? É uma tristeza, só isso aqui vai passar, eu vou trabalhar que passa, inclusive, né? Isso aí é falta de carpir uma data, né? Já devem ter ouvido mais isso. Com certeza. A mulher, ela já tem uma conscientização, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui comigo, né? Eu não estou bem, eu preciso cuidar de mim. O homem fala assim, não, eu tô bem. Se perguntar para ele, e aí, como é que você tá? Né? Tá tudo bem. Né? Então, por exemplo, quando pacientes chegam à clínica e a gente vai questioná-los, né, uma das primeiras questões que a gente precisa trabalhar, né, é essa autoconscientização dele. Se você pergunta para ele, tá tudo bem? Tô bem e tal. Daqui a pouco ele começa a falar de um monte de problema. Né? Aí eu falo assim, vamos retornar naquela primeira pergunta que eu te fiz. Está tudo bem? A pessoa olha e fala assim, não tá. Né? Eu falei, então você está me dizendo que você não consegue perceber quando você não está bem?
Isso é material de trabalho, né? Por quê? Isso também acontece com as mulheres, obviamente. Sim. Mas os homens, essa cultura do não olhar, eu não me olho, eu não me vejo, tá bom, é só uma feridinha aqui, vai sarar, né? Vai passar, isso aqui é frescura, né? O mito do super-homem, do homem que dá conta de tudo. E se a gente perceber até historicamente, gente, né? Questões culturais. A Grécia Antiga, só os homens participavam das Olimpíadas, Sim. tá lá, o homem é forte. Aí você vai indo na história, no período de Jesus, o período judaico-cristão ali, em que Jesus está, né, historicamente na Terra. Os fariseus e os homens em geral iam nas praças, levantavam as mãos para os céus e falavam assim, graças a Deus, Pai, porque eu não sou mulher, porque eu não nasci mulher. A cultura impregnada, né? É patriarcal. E aí você vai, ao longo dos séculos, passando por várias fases, onde tudo gira em torno de um patriarcado, o homem como centro. Veja, temos uma grande mesa, a ponta da mesa, quem é que senta? O homem. Representante do rei na casa. Né? Ai de alguém se sentasse na ponta da mesa. É verdade. Né? E aí, isso vai mudando. Só que qual é o problema? Chega na época da Revolução Industrial, vocês vão entender o que eu estou dizendo, o homem, ele vai para a cidade, e aí temos indústrias, e aí temos máquinas, e aí o homem, ele precisa trabalhar com essas máquinas, ele precisa se equiparar a essas máquinas, ele não pode adoecer, porque senão a máquina vai ficar parada, né? Gente. E aí, olha só, isso a sociedade começa a incutir na cabeça dele essa fala, você não pode adoecer, homem que é homem não fica doente, homem que é homem não chora, homem que é homem enfrenta tudo. Por quê? Porque para o capitalismo é interessante, inclusive, né? Porque você vai produzir muito mais se você não adoecer, não é? Sim. E aí ele passa a acreditar que ele pode tudo, que ele enfrenta tudo, que ele não chora, que ele não fica doente. É o maior erro que a gente comete. E lá atrás a gente tinha comentado da questão das falas, né? Que o homem, além de somatizar as emoções, ele tem essa dificuldade de expor. Eu sempre faço essa metáfora em treinamentos, quando eu trabalho essa parte de comportamento, que a mulher chega em casa e o homem chega em casa também depois do trabalho. Aí ela pergunta, ai amor, como foi seu dia? Foi bom. Ah, hoje foi um caos no trabalho. E você, como foi seu dia? Aí a mulher conta tudo que ela fez desde a hora que ela levantou da cama, o batom e aí isso puxa para uma situação que aconteceu no trabalho, aí ela fala, nossa, você acredita que o meu sapato aconteceu isso? E aí de repente meu cabelo tava desse jeito, tava chovendo, eu esqueci o guarda-chuva. E aí a gente vai a gente faz uma história inteira pra chegar no final e falar assim, nossa, a gente tá cansada, olha, foi um dia que só tô precisando de um banho. É totalmente diferente. Sim, mas você percebe que isso que você está dizendo é uma construção de pensamento que a pessoa precisa... Por quê? Nós, seres humanos, nós precisamos de fechamentos. Eu preciso encerrar ciclos. Sim. Veja, eu preciso encerrar ciclos desde os menores aos maiores, né? Desde os mais curtos aos mais longos. E o dia é o encerramento de um ciclo. Sim. Né? O homem não se permite, inclusive, nisso, muitas vezes, né? Então, você está falando dessa construção de pensamento que a mulher faz, ela não só está falando para o homem, ela está falando para ela está se ouvindo, não é? E ao se ouvir, ela se ressignifica. Ela fala, não, eu fiquei brava com aquilo que o fulano falou, mas agora, pensando bem, não era para eu ter ficado brava. Uma questão boa, né? Poderia ter ficado quieta, ter ficado aquilo ali. É você mesmo, é quase um diálogo interno, mas você só precisa que ele faça a cara de estátua e te ouça, porque muitas vezes ele não está disposto a ouvir. Né? E através daquilo você ressignifica. E o homem, ele vai tentar ressignificar como? Ele chega lá, senta no sofá, liga a televisão, futebol, traz a cerveja, silêncio absoluto, tá ali. Então, ele precisa ficar olhando pro nada, né? Ele precisa ter um momento de vazio. Tudo bem, não há um problema nisso. Mas o fato de não conseguir expressar algumas coisas, fazer essa concatenação de ideias, esse fechamento, muitas vezes chega no dia seguinte, ele acorda e fala assim, já deve ter acontecido com vocês, acontece com todo mundo, mas com os homens, por não nos expressarmos, às vezes acontece um pouco mais. Nossa, eu tô tão estranho hoje, acordei um negócio esquisito, você fala assim, mas o que é? Não sei. Daí chega lá na hora do almoço, ele fala, tô estranho, mas o que você tem? Ele não sabe nomear o que ele está sentindo, percebe? Ele não consegue dizer assim, eu estou angustiado. E se chegar um momento onde ele vai falando, não, eu tô assim desde cedo, mas você não teve uma boa noite de sono? Não, dormi bem, dormi que nem uma pedra.
Ele não sabe identificar que foi do dia anterior, que ele teve um problema no dia anterior, com um colega de trabalho dele, ele engoliu, ele fingiu que não viu, chegou em casa, ele não falou disso pra esposa. Se a esposa chega em casa, ela fala assim, você acredita que eu briguei com a fulana? Ela me falou isso, eu falei aqui. O homem não, não, tudo bem. Sim. Né? O está tudo bem, nós não podemos colocar essa frase num lugar de normalidade. Sim. Né? Diga que você está bem se você estiver bem. Se você não estiver bem, diga que você não está bem. Não há um problema em assumir que você não está bem. Isso. Né? Não, ser forte não tem nada a ver com a demonstração ou não de emoções. É uma outra coisa. Sim. Né? Sabe um problema que nós temos? É o seguinte. Se eu falar assim, eu tenho uma dor no joelho. Eu olho pro meu joelho, eu tô aqui, ó, identificando que ele tá com problema, ele tá, né? Eu bati, tá? Um edema, etc. Eu identifico, eu olho, eu vejo ele como uma parte do meu corpo, ou senão eu identifico algum órgão aqui que tá com problema, alguma parte. Ok. A gente identifica o cérebro como um órgão só na teoria, na prática não. Exato. Nós olhamos para o nosso cérebro e fazemos uma confusão, como se o nosso cérebro e a nossa personalidade fosse uma coisa só. A gente não identifica que o cérebro é um órgão, que ele tem neurotransmissores, que ele tem bilhões de interações e que ele se cansa. Se cansa, que uma coisinha pode dar errado ali. E isso pode afetar também, né? O meu dia a dia, pode afetar minhas emoções, pode afetar o funcionamento do meu organismo como um todo. Então, assim, eu tenho dificuldade de identificar o cérebro como um órgão e, por isso, qualquer coisa que remeta assim, você tem uma questão aqui psíquica, né, que precisa ser tratada, você precisa tomar uma medicação, no caso de um psiquiatra, um neurologista, vai passar uma medicação. Ele fala, você está falando que eu sou doido? Exato. Ou seja, você está dizendo que eu tenho um problema, que personalidade, não o meu cérebro. Né? Se falar assim para ele, olha, o seu rim não está funcionando adequadamente, então precisa, né, de um tratamento. Percebe a dificuldade que nós temos? Porque nós misturamos as coisas. Sim. Né? E falando em dificuldade, a gente gravou o último episódio com o episódio anterior. Se você não assistiu, corre lá pro nosso canal. A gente gravou com o urologista justamente falando sobre essa dificuldade do homem em principalmente ir ao urologista fazer o exame preventivo do câncer de próstata. E a gente comentou também, o doutor compartilhou com a gente que existem homens que se recusam a passar pelo toque. Exato. Sim. Uma coisa tão necessária que dura 30 segundos, como o Dr. Vinícius falou, e tem essa dificuldade. O que será que acontece? Não sei se a gente consegue responder isso, mas por que o homem tem muita dificuldade em ir ao médico e até mesmo passar por um check-up, como é o caso do câncer de próstata? Você sabe que antes que o Adalto responda, eu devo complementar com mais uma questão ainda junto. Hoje, trocando uma ideia, de novo com a Luciana, e conversando com ela, né? Falei assim, por que será que os homens relutam tanto, né? Em buscar ajuda, seja de qualquer outro especialista, mas especificamente do urologista, e principalmente quando vai chegando a idade, que já está na hora de fazer o seu exame preventivo, o seu exame de toque. E ela falou muito naturalmente, né? Ela falou assim, mas daí o Adalto vai falar pra gente. Eu acho que eles se preocupam só naquele momento, da dedada. Falou desse jeito. E a gente trouxe muito esse assunto aqui com o Dr. Vinícius. E aí ela falou assim, será que os homens não se sentiriam mais confortáveis se na hora do exame clínico não fosse um médico que fosse fazer, fosse um enfermeiro? Um técnico. E aí, Adalto? Agora vai envolver, porque existe esse tabu de ir... Sim. Se existe alguma fórmula de ajudar? Eu penso que não tem a ver meramente com a figura do médico, né? Se você coloca um enfermeiro, se você coloca um técnico, é um homem que está ali do outro lado, né? E, no caso, a construção que eu tenho de corpo, a ideia que eu tenho de corpo vinculada à masculinidade. Se outro homem me toca, isso fere a minha masculinidade. Né? Então, a construção que a gente tem histórica da masculinidade, ela é frágil.
Se vocês perceberem, ela é muito frágil. Sim. Né? Tanto que ela, por muito tempo, não pôde ser contestada. E qualquer ideal, qualquer coisa que não pode ser contestada por si só é frágil. Por que eu não posso contestar isso? Sim. Né? Veja, se um homem ele não se permite nem demonstrar emoções, quanto mais permitir que o outro toque o corpo dele. É uma coisa irracional, por quê? Você pega um médico, ele estudou para aquilo, ele se preparou para aquilo, ele não está fazendo aquilo com outro objetivo qualquer, a não ser de identificar se há uma patologia, se há um problema de saúde que pode, inclusive, te levar à morte. E que se, ao fazer esse exame, a taxa de prevenção é altíssima e de cura é altíssima. Sim. Né? Só por aí já seriam argumentos suficientes. Só que o problema é que isso não é do campo do racional. Racionalmente, se você conversar com um homem, ele fala assim, não, eu sei disso. É a mesma coisa a pessoa que fuma. Isso, ele vai cortar. Você sabe que o cigarro vai fazer mal para tua saúde, né? Sim, eu sei. E aí? Não, eu vou continuar fumando. Né? Eu já ouvi isso de muitos homens, mas você sabe que isso pode te levar a óbito, né? Sim, mas eu vou morrer feliz. Ou seja, eu associo que para eu ter felicidade eu preciso dessa substância no meu organismo. Eu associo que eu sou tão forte que essa doença não vai me atingir. Né? Normalmente há uma mudança de paradigma quando eu conheço alguém que passou por uma doença, ou foi a óbito, ou ficou mal. Normalmente há uma mudança de paradigma quando tem uma perda próxima, quando há algo mais intenso próximo de mim. Aí eu olho e falo, poxa vida, esse negócio está chegando perto, né? Né? Então, eu não penso que haja uma questão na figura só. É lógico, a figura do médico, a do psicólogo, desses profissionais em geral, existe uma questão de remeter a um cuidador. E olha, um ser que é forte, que é poderoso, que não fica doente, que quase nem sente fome, né, que está acima do bem e do mal, ele não precisa de um cuidador. Sim. Ele não precisa de alguém, principalmente, que diga o que ele tem que fazer. Exato. Né? Tem paciente homem que, quando chega na clínica, fala assim, olha, eu vim aqui porque a minha esposa pediu para eu vir. Eu nem acredito muito em esse negócio de psicólogo. Eu falei, eu sei, eu também era assim. Eu não gostava de psicólogo. Não gostava mesmo. Antigamente eu falava, imagina. Esse negócio de ficar falando para um homem meus problemas, né? Uma barreira, uma fuga. Eu preciso me esconder. Né, sobre um manto, uma capa, né, de força que eu associo a essa questão de não precisar de ninguém. Né? E tem pesquisas que fizeram aí, tem uma universidade dos Estados Unidos que fez, acho que em 2018, uma pesquisa sobre homens que incidiam na depressão. E eles começaram a pegar as principais características desses homens, o que estava afetando esses homens, o que fazia, quais características havia em comum, né, com esses homens. E uma delas era a autossuficiência. Mas você fala assim, Adalto, mas não é bom ser autossuficiente? Sim. Desde que eu não acredite que eu sou autossuficiente o tempo todo. Que eu sou tão autossuficiente que eu não preciso de mais ninguém. Eu sou um ser social. Verdade. Né? Tá, a definição do ser humano, ela permeia ali que o ser humano é um ser biopsicossocial. Né? Então, eu tenho várias facetas. E a social, eu não posso negligenciar. Eu preciso do outro. Pessoas precisam de pessoas. Sim. Tem como eu viver isolado, né? Sim. Então, eu preciso de alguém que vai cuidar de mim. Mas eu aceitar esse cuidado, principalmente se eu não tive modelos de cuidado masculinos... Né? E aí entra aquela questão que vocês estão trazendo. Como é que esse homem vai aceitar procurar ajuda? Isso está mudando aos poucos. Por exemplo, no caso do Novembro Azul, né? A campanha que surge lá na Austrália em 2003, 2 amigos estão conversando num bar, estão batendo papo. Né? E aí eles estão falando sobre as mães, as mulheres fazendo prevenção do câncer de mama e falando também sobre os homens não usarem mais bigode, né? Naquele momento. E aí, de repente, eles começam a trocar essa ideia sobre como seria legal fazer algo semelhante para os homens, né? Principalmente nessa questão do câncer de próstata, que conscientizasse. Veja, gente, isso é relativamente novo, nós estamos falando de 2003, muito novo. Né? Historicamente foi ontem, né? A partir disso, né, se inicia e se torna um movimento mundial.
Só que nós estamos falando de um movimento e para você mudar uma cultura leva tempo. Leva muito tempo. Alguns dizem que leva mais ou menos 20 anos, alguns estudiosos vão falar. Né? Uma mudança de um hábito. Veja, quando a gente precisa mudar um hábito do dia a dia, a gente estava falando do hábito do açúcar aqui antes, né? Olha como é difícil você tirar açúcar do café, né? Agora, você mudar um pensamento, uma forma de pensar, que eu nem sei por que eu penso daquele jeito. Né? Então, faz uma experiência. Né? Chega no homem que está aí na tua casa e pergunta para ele, o que é ser forte? Faz essa experiência, você vai ouvir a resposta dele muito associada à questão de emoções e sentimentos. Né? E se você for ver, ser forte não tem nada a ver com isso. E por mais que seja uma campanha recente, né, por mais que hoje a gente possa imaginar aí que eu acho que aí para o homem vai demorar mais de 20 anos, né? Esses estudos, né? Eu acho que o prognóstico é mais lá para frente, né? As novas gerações. As novas gerações. E assim, tá mudando realmente, né? Hoje a gente vê que até a gente teve um episódio nosso do podcast sobre as redes sociais, inclusive vão lá e assistam o impacto das redes sociais, né, na nossa imagem, que o homem vem se cuidando, né? Como a mulher, muitas vezes passando ali uma maquiagem, usando... Vai no barbeiro. Né? Que é diferente. É um ambiente para ele. Exatamente, né? Passa sua pomadinha lá no cabelo, né? Faz o seu skincare. Perfeito. E as pessoas associam isso muito à feminilidade. E não tem nada a ver. Muitas vezes é um autocuidado, né? Como a gente... No nosso dia a dia, nas nossas práticas, até nas nossas relações de mulher com homem, de homem com homem, dos amigos, de pai com filho, a gente pode contribuir para a sociedade para a gente ir rompendo esses tabus, porque em Novembro Azul eu vejo isso muito, às vezes lá na SSG, os homens vêm, eles não se empenham tanto em pegarem uma lembrancinha de Novembro Azul, ai, de novo esse tema, né, foge do tema, né, como que a gente pode, como sociedade aí, tentar colaborar para que realmente esse tabu ele seja quebrado e que o homem entenda que realmente é para prevenir, porque ele vai ter mais tempo de vida. Perfeito. De forma imediata, né? Vamos pensar então, a curto, médio e longo prazo. De forma imediata, isso que a gente está fazendo aqui hoje, o Novembro Azul, televisão, rádio, mídias sociais, né? Conscientização, né? Só que assim, a longo prazo, nós precisamos transformar a mentalidade dessas gerações que estão vindo agora. Porque aí, daqui a 20, 30, 40, 50 anos, nós vamos ter homens que serão muito mais conscientes, com muito menos tabu em relação a esse assunto. Né? Então assim, falar na escola, né? Muitos pais vão ter resistência. E que se fale de... Não, mas peraí, é uma criança, por que você vai falar disso na escola? Né? Tem vários tipos de temas que vão ter resistência dos próprios pais. Né? Não, eu não quero que o meu filho fique com mimimi, fique com frescura. Então associa isso à sexualidade do filho. Faz ligações que não tem absolutamente nada a ver. Né? Então nós estamos falando de uma questão de saúde, de saúde coletiva, nós estamos falando de uma questão de vida ou morte. Agora, olha que interessante, gente, se nós pensarmos a nível de futuro. Brasil, 200 e pouquinhos milhões de habitantes. Nós temos hoje uma população relativamente jovem. Só que se você for pesquisar e verificar a taxa de envelhecimento da população brasileira, ela é altíssima. Então, até 2050, nos próximos 30 anos, ela praticamente vai dobrar, ou alguns dizem que até triplicar. Quer dizer, aproximadamente 30% da população brasileira vai ser de idosos em 2050. Por que você está falando isso? O que tem a ver? Tem a ver que nós temos, por exemplo, dentro do câncer de próstata, maior incidência num recorte etário. Né? E nós temos uma população que não está preparada para lidar com isso. Nem com a parte psíquica disso, nem com a parte física. Nós não temos... nós temos serviço de saúde, nós temos acesso. Mas nós não temos, como você falou, nem a lembrancinha a pessoa quer levar. Quanto mais o exame. Né? É verdade. Então, veja, se hoje nós já temos essa dificuldade, vamos pegar esses jovens que estão com 20 anos de idade hoje, né? Daqui 30 anos vão estar com 50...
eles vão ser o objetivo dessa campanha. Sim. Né? De que forma esses jovens de 20 anos de hoje estão sendo alcançados por essas campanhas, por essa fala? Então a gente tem que pensar nisso. Sim. Né? E as crianças de 10 anos hoje, elas ouvem sobre isso? Por mais que a campanha não seja diretamente para ela, ela precisa perceber que o pai dela está ouvindo, que o irmão dela está ouvindo, e isso entra num campo de uma normalização. É normal você ir ao médico, filho. Sim. Né? A mamãe vai no médico, papai vai no médico, seu irmão vai no médico, todo mundo vai no médico. Então, normalizar essa questão do teu corpo. O médico vai te examinar. Sim. Né? E perceba que a criança não tem resistência. Exato. Nós vamos crescendo e nós vamos internalizando as resistências. Sim. Né? Aí, quando você se torna... porque ali nós costumamos falar o seguinte, né? Eu tenho a infância e eu chego na adolescência, existe um recorte. Né? Para o adolescente nascer, a criança precisa morrer. Né? Percebe? Sim. Para o jovem adulto nascer, o adolescente precisa morrer. Só que esse processo de luto daquilo que eu fui, e o adolescente ele não sabe mais se ele é uma criança, ele não sabe se ele... Hora ele quer ser criança, hora ele quer ser adulto, né? E aí, em relação ao próprio corpo dele, ele começa a se autorizar. E aí é um ponto-chave onde nós, né, que somos da área da saúde, podemos alcançá-lo, por exemplo. Né, com uma fala, com um olhar especial, com uma política pública direcionada para esse adolescente, falando, ó, não há problema em relação ao teu corpo, você ir ao médico, você fazer consultas, você fazer terapias. Nós vemos que esses adolescentes, eles já têm muito menos resistência. Né? Se a gente conseguir fazer um bom trabalho agora, automaticamente nós vamos colher bons frutos daqui 20, 30 anos. Tomara. Sim. Tomara. E bacana. a gente falou também sobre o câncer de mama no Outubro Rosa. E ele impacta muito emocionalmente a mulher, principalmente a questão da autoestima. Isso. No caso do câncer de próstata, como que o homem pode lidar com esse diagnóstico? Aqueles que estão se cuidando, que vão ao médico. Como lidar com esse diagnóstico de que ele tá com câncer? Vocês vão se lembrar, né, que isso ainda é muito vivo, que algumas pessoas, elas não têm nem coragem de falar a palavra câncer. Sim. Né? Todo mundo tem uma tia, uma avó, ou si mesmo, né? Fala, não fala essa palavra. Isso. Ela tá com aquela doença. Sim. Há um estigma por trás da palavra, né? É quase uma sentença de morte. Isso. E nós sabemos que não é. Então, por exemplo, essa pergunta que você fez, que é muito interessante. A primeira forma, a conscientização. Olha, você não está recebendo uma sentença de morte. Isso. Né? A taxa de cura, principalmente se fizer o exame de prevenção, é altíssima. Ponto. Então, não é uma sentença de morte. Ok. Todo mundo que recebe um diagnóstico, a pessoa ela passa por um processo de luto. Né? Para várias coisas na vida, a perda de um emprego que eu gostava muito, o término de um relacionamento, ou até mesmo a notícia de um diagnóstico, depender do diagnóstico, eu internalizo um processo de luto ali, de diferentes formas. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo. Eu preciso ter um suporte familiar, muito importante, né? Eu tenho a esposa, eu tenho os filhos, eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho amigos próximos. Então, eu nunca lido de uma forma só. Primeiro, eu lido com a informação. A fantasia, a gente combate com a verdade. Então, você pega uma pessoa que é ansiosa, né? A pessoa ansiosa, milhões de coisas aconteceram na cabeça dela sem elas nunca acontecerem, né? Então, ela, antes de ir no médico, né? Vamos pegar um homem ansioso, ele vai fazer esse exame, na cabeça dele ele já está com o diagnóstico. Ele chega ali, né? Se for paranoico, ele chega ali e já vai falar assim, nossa, o médico vai me falar que eu tô com essa doença, e aí eu vou ter que fazer quimioterapia. Ele nem sabe o que ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer biópsia, quimioterapia, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer... Então, devido a essa ansiedade dele, devido a esse medo dele, ele já nem vai. Muitas vezes. E aí que tá o erro. Porque se ele vai, ele faz o exame, ponto, vamos fazer um tratamento aqui e você vai ficar bem. Agora, sim... Quando ele vai, muitas vezes ele já está num estado de sofrimento, só que ele não fala. Sim. Né? Então, quem está perto, tenta perceber isso. O homem manifesta diferente da mulher. Se ele internaliza, ele vai ficar mais quieto.
Então percebe se esse homem está mais quieto do que o normal, né? Percebe se ele está mais entristecido do que o normal. Então algumas características são importantes a gente avaliar na pessoa para saber como ela está nesse sentido também. Perceba, pelo menos num período de 2 semanas, aí, se o sono dele está com muitas alterações. Perceba se a alimentação, para mais ou para menos, está com muitas alterações. Né? Se o humor está muito alterado, nossa, o que está acontecendo com você? Você está quieto demais? Ou senão você está irritadiço demais, nervoso demais. Porque ele pode estar internalizando tudo aquilo, ele pode estar num estado depressivo, de repente ele foi no médico, ninguém soube que ele foi, e ele recebeu uma notícia dessa e não contou pra ninguém. Acontece, tá? E aí você precisa, alguém próximo a esse homem, precisa perceber essas mudanças de comportamento, tá? E aí o que acontece? Muitos vão para substâncias, e principalmente para bebida, né? Por quê? Socialmente é permitido, né? Eu vou lá né? Vocês vão se lembrar, antigamente, mais tempo do que a gente gostaria de admitir, né? Tinha uma propaganda do... Não lembro se era Dreyer o nome, não sei nem o que era aquilo lá, se era um conhaque, se era uma vodka. Eles falavam assim, deu duro, tome um Dreyer. É verdade. Desce macio e reanima. Olha só, se a gente analisar isso hoje. O apelo que está fazendo emocional... Sim. É quase maléfico isso, né? Sim. Tua vida tá difícil, deu duro. Você não tá dando conta dos seus problemas? Não procura terapia não procura médico não procura ajuda não. Sabe o que você faz? Passa. Toma. Você vai, é uma anestesia. Você vai tomar, vai passar, né? Desce macio e reanima. Pronto. O que os homens faziam antigamente? Saía do trabalho, cheio de problema, não estava ganhando tanto que queria, estava com medo de ser mandado embora, o filho tinha reprovado na escola, a relação dele com a mulher não estava boa, a casa estava com goteira. O que ele fazia? Passa no bar, toma, né? Se anestesia, descobriu que está com uma doença. Vai lá e começa a beber. Daí ele está com 2 doenças agora, está com alcoolismo além de tudo, né? Gente, é muito complexo, Percebe? Não, por isso que eu falei no começo para vocês, olha, não tem uma resposta simples, né? Por isso precisa ser pensado, por isso precisa ser falado, né? E olhado bem de perto, sem medo. Sim. Né? O medo cria fantasias, e essas fantasias vão me tornar refém. Eu entro num loop de pensamento, né? E aí eu penso errado, eu começo a sentir coisas que eu não deveria estar sentindo, né? Nossa, tô com uma coisa aqui, com uma bola na garganta, tô tendo uma crise de ansiedade, né? Tô aqui com borboletinhas aqui no estômago. O que é isso? Você tá com ansiedade, né? Por que você tá assim? Não sei. Aconteceu alguma coisa? Não sei, né? Não consigo me implicar nisso. Então, assim, ele vai procurar ajuda da família, ele vai procurar ajuda médica, ele precisa de amigos que acolham, ele precisa da verdade para combater a fantasia, ele precisa perceber que não é uma sentença de morte, ponto. Né? Todas essas coisas, não é uma coisa, todas essas coisas, e se ele não estiver dando conta, em última instância, também procurar uma psicoterapia. Eu ia perguntar, qual que é a importância da psicoterapia durante esse diagnóstico e tratamento do câncer de próstata? A psicoterapia, ela entra num ponto onde a família não vai dar conta. Onde os amigos não vão dar conta, porque não é a mesma coisa. Você tem uma escuta especializada que vai estar ouvindo sobre essa dor. Então eu vou ouvir para além daquilo que a pessoa está me falando. Eu vou identificar o que ele está querendo me dizer, mas não consegue me dizer. Né? E muitas vezes a família não vai conseguir trazer ele desse mundo de fantasia e de medo que ele criou, né, dessa sentença de morte que está aqui na cabeça dele. A família não vai conseguir tirar ele disso, né? Então ele precisa de alguém que olhe e fale assim, olha, o que está acontecendo? Eu recebi esse diagnóstico, tá bom. Ele tem outros medos que vão se juntar a esse medo. Então, você precisa entender. Porque essa questão psíquica é assim, né? O medo, ele nunca vem sozinho. Ele sempre traz os amiguinhos dele, né? Os divertidamente. Sim, mais ou menos assim. E aí se mistura tudo e a pessoa não dá conta. E aí está a questão. Ela não precisa dar conta. Ela não tem que dar conta de tudo. O homem super-herói dá conta de tudo. Não. Você pode ter a ajuda de alguém, né, especializado que está ali para te ouvir. Né? E por vezes, alguns perguntam assim, mas será que você vai dar conta disso?
É muito problema que eu tenho. Será que você vai... Né? Olha o outro medo. Eu falo, você já está me trazendo um outro medo. Exato. Né? Então, veja, ele vai chegar até ali, muitas vezes para trabalhar isso, e ele vai descobrir que ele precisa lidar com algumas outras coisas que vão fortalecê-lo para lidar com isso. Sim. Porque, de repente, ele teve um ente querido que foi a óbito por uma outra doença, que não seja essa. De repente, ele tem coisas ali que estão incrustadas no inconsciente dele e que ele nem sabe. Né? E aí ele vai lidar com a questão, principalmente, do medo, que é uma coisa que todo mundo tem, da finitude e da terminalidade. Sim. Que não é um assunto fácil de se falar. Não. Você falou disso, todo mundo foge. Inclusive, muitos têm medo de morrer. Muitas pessoas, Sim. não só os homens. Muitas pessoas, quando perguntam qual que é o seu maior medo, eu tenho medo de morrer. Tem aquela médica, que ela é geriatra e também especialista em cuidados paliativos, Ana Cláudia, acho que é Aqua, alguma coisa, abrevia. E até, inclusive, passou esses dias no Fantástico a questão dessa plenitude. E ela lida muito com o quê? Você tem que entender que a morte é um processo natural. É a única certeza da vida. É a única certeza. Sim. E ela combate o quê? A gente vai te dar dignidade para que você chegue até o seu último minuto de vida se sentindo bem, né? Sim. Então, realmente, acho que não só o homem, a mulher passa por isso, mas acho que o homem também se impacta com isso. Mas espera aí, eu sou o provedor dessa casa, eu sou isso, eu sou aquilo. Como assim? Eu vou ter minha sentença de morte, vou morrer? E aí? Quem vai cuidar de tudo? Quem vai cuidar de tudo? Quem vai cuidar dessa empresa? Quem vai cuidar do meu trabalho? A quantidade de perguntas, de interrogações que ficam na mente dele, de medos, né? E olha, isso também é uma coisa muito complexa. Por quê? Vamos olhar para esse homem aí que a gente está falando mais de perto, nesse sentido do medo da finitude, da terminalidade. Né? Alguns vão ter medo da morte. Outros vão ter medo do que a morte vai significar para ele, né? Significa que eu não vou estar mais aqui para cuidar da minha família. Significa que ele está preocupado às vezes com a empresa, né? Às vezes com os cachorrinhos dele. Quem que vai cuidar dos meus bichinhos? Né? Eu já ouvi isso. Ele não está preocupado que ele vai morrer, está preocupado com os cachorrinhos dele. Tudo bem, é legítimo, os bichinhos precisam ser cuidados, mas veja, nós temos uma outra questão. Medos, né? Então, se você questionar alguns médicos, urologistas, por exemplo, ou oncologistas, eles vão dizer para você sobre isso, que alguns homens não procuram, ou quando procuram vão ter esse medo. O medo dele, às vezes, não é da doença. O medo dele é de adoecer, né, e de não morrer logo, por exemplo. Eu vou ficar doente, que você doente 2, 3 anos aqui, então eu prefiro não descobrir que eu tô doente, mesmo que eu tiver, porque daí eu morro logo. Eu não fico numa cama. É o medo de quebrar aquele ideal que ele tem de um homem muito forte, de um homem poderoso. Eu não quero que meus filhos me vejam doente, eu não quero que a minha mulher me veja doente, porque eu sou forte. Eles sempre me veriam como alguém forte. Agora, imagina eu em uma cama, precisando ser cuidado. Entende? Trocar uma fralda, então, dar um banho. Vocês vão ouvir essa frase assim, eu nem vou no médico, porque você vai lá, você descobre um monte de coisa. Como se fosse um médico, fosse pegar e colocar um monte de problema ali. Né? Mas é mais comum do que a gente imagina. Sim. Então, por trás disso, está ele falando ali, se eu for lá e descobrir, o que vai ser de mim? Quem vou ser eu numa cama, por exemplo? Eu já imagino o pior cenário. Sim. Né? Catastrófico. Já imagino o pior. O medo faz a gente criar fantasias catastróficas, né? Então, assim, vocês percebem como é difícil isso? É muito complexo. Nós vamos ter, nos próximos 30 anos, uma população envelhecida. Né? Nós vamos ter que lidar com essas questões de saúde. Então, nesse tempo, nós precisamos lidar com isso de uma forma muito incisiva. Porque senão nós vamos chegar lá e vai ficar um olhando para a cara do outro e falar, o que a gente faz agora, né? Com esse tanto de gente que não quer se cuidar, com esse tanto de homem que não procura médico, não procura psicólogo, etc. Né? E como que você acha que a campanha do Novembro Azul poderia trabalhar de forma mais assertiva e até mesmo estender, né, não só dos cuidados do médico ir fazer o diagnóstico, o paciente fazer o diagnóstico e cuidar da saúde mental. Como que o Novembro Azul pode se estender para o tema da saúde mental? Eu penso que ao falar de Novembro Azul, de uma forma ou de outra, a gente está falando de saúde mental, sabe? Por quê?
no passado, né, a gente, das nossas heranças, nós temos essa conotação, essa dicotomia, essa dualidade, né? Mente e corpo, né? Isso é coisa da minha cabeça. Como se, olha, coisa da minha cabeça não tem nada a ver com o meu corpo, né? A gente estava falando do cérebro, a gente não identifica ele. E não é por aí, né? Se eu estou emocionalmente, se eu não estou bem, eu vou ter um consequenciamento orgânico. Sim. Pode perceber, né? Você ficou mal, você está triste, você está enfrentando problema, seu sistema imunológico, ele já cai, né? E uma coisa vai afetando a outra, né? Ao mesmo tempo, muitas vezes você fica doente por qualquer motivo, emocionalmente também, você fica angustiado, você fica triste, não tem como desvincular, então a gente precisa parar, tirar essa ideia assim, dualista de que mente é uma coisa, corpo é outra, né? Não, tá tudo aqui, ao cuidar de um, eu tô cuidando do outro, né? E ao cuidar no Novembro Azul, eu entender, existe um processo de adoecimento, nós estamos falando aqui de um processo de adoecimento, né, que é o câncer de próstata, mas no final das contas, a priori, nós estamos falando de um processo de autocuidado. Sim. Né? Autocuidado com o corpo e com as emoções. Se eu estou bem com o meu corpo, eu estou bem também, eu tenho uma possibilidade de estar melhor com as minhas emoções e vice-versa. Então, assim, a gente estende isso normalizando o assunto. Né? Redes sociais, escola, que nem a gente estava falando aqui, rodas de conversa, né? E os homens precisam se desafiar nisso. Sim, né? Sim. E aí, você fez exame? Né? Hoje em dia, o que a gente ouve? Você fez exame, aquela coisa assim, já zoando o outro, levando num tom depreciativo. Isso. Então, assim, aquilo que não precisa e que não deve ser depreciado, né? Nós estamos falando de uma questão de saúde e doença, de vida e morte. Eu não preciso fazer piadinha, depreciar isso. O outro já tem uma resistência. Então, eu preciso entender que ao fazer isso, eu estou criando uma resistência maior ainda no outro. Né? Então, eu torno isso comum. Eu ensino isso para as crianças. Eu falo disso com naturalidade, né? Com os adolescentes, com os jovens. Eu falo disso nas palestras. Eu falo disso nas minhas redes sociais. Eu falo disso com os pacientes, com os amigos. Como deve ser falado. Um assunto comum. Como eu falo de qualquer outro assunto. Né? E quanto mais isso for acontecendo, mais ele vai fazer parte do nosso cotidiano. É uma mudança rápida? Não. Né? Mas é uma mudança necessária e que vale muito a pena a gente investir. No começo do podcast, eu havia mencionado que em torno de 80% dos homens nunca buscaram o apoio de um terapeuta, de um psicólogo, né? Então, acho que entrando nessa questão do Novembro Azul, talvez a gente tenha que passar a abordar também né, essa questão de que não estamos desassociados, mente e corpo andam juntos, porque às vezes só foca muito ali no exame físico. Físico. E aí essa resistência, ela acaba acontecendo naturalmente, né? Por conta do próprio modelo de criação que a gente teve. Perfeito. E da autoimagem que a gente tem a respeito do que nós construímos ao longo da nossa vida. Então, talvez, né, no futuro, pensar muito de também incluir muito a questão de antecipar, trabalhar esse homem para os cuidados. Não só de Novembro Azul, né? Hoje a gente está falando especificamente de Novembro Azul, mas geral, né? Do autocuidado da sua saúde, Perfeito. Né? E até mesmo de buscar a terapia, né? Sim. Né? Perfeito. Olha, nós estamos falando de autocuidado de uma forma geral, né? Isso exige uma conscientização. Na escola, a gente aprende a ler, a escrever. Né? Na vida, a gente vai aprendendo também. Você precisa aprender a ler, escrever, você precisa aprender isso, aquilo. Né? Só que vejam que ninguém ensina a gente, enquanto criança, né? E eu sempre gosto de remeter às crianças, gente, por quê? Porque é o embrião de tudo. A vida psíquica, ela é uma continuidade. Então, assim, aquilo que eu fui enquanto criança está aqui ainda, né? Eu fui amadurecendo, eu fui me desenvolvendo, mas eu ainda tenho todos os resquícios, todas as memórias, né? Tudo que eu aprendi enquanto valores fundamentais, todas as crenças que eu construí, todas as experiências boas ou traumáticas que me atravessaram de alguma forma. A gente fala que o ser humano é um ser multifacetado, né? E aí o que acontece? Se a gente cria essa cultura de ensinar
emoções que hoje está começando, está embrionário isso, né? Tem escolas, por exemplo, que ensinam, que tem matérias específicas sobre emoções. Olha que legal. Que bacana. Isso traz uma diferença muito grande, né? Porque você está lá aprendendo a ler e escrever, mas você não está aprendendo a identificar quando você está triste, quando você está angustiado. Tem gente que, por exemplo, a pessoa não sabe identificar nem quando ela está feliz. É verdade. Eu ganhei um carro hoje. Assim, normal. Fala, ei, você tá feliz? Tô. Felizão. Se Dá ele chegar pra ver, e falar né? pra você A assim... gente fala, dá pra ver. Aconteceu um problema hoje e tal, você tá triste? Tô. A mesma expressão, não muda, né? Ele não tem um autoconhecimento. Há vários anos atrás, um psicólogo da Universidade de Harvard, chamado Howard Gardner, ele fez uma pesquisa, ele estava estudando sobre inteligência, né? E antigamente, quem que era o ser inteligente? Aquele que é bom em matemática e língua portuguesa, né? Eu já com um probleminha na matemática já estava fora, já não era eu também estava. Né? Ele foi desenvolvendo toda uma teorização que é muito bem aceita hoje, que é a teoria das múltiplas inteligências. O que eles descobrem através disso, né? Eles descobrem que a matemática é um tipo de inteligência lógico-matemática. Eles descobrem que há outros tipos, pelo menos 7 ou 8 tipos de inteligências diferentes. E por que eu estou falando disso? Uma ou duas dessas inteligências, uma delas é a intrapessoalidade. Ela trata do quê? Ela trata de autoconhecimento. Ela trata de ter consciência do teu corpo, trata de ter consciência das tuas emoções. Então, existem profissões, obviamente a minha, e algumas outras tantas, que você precisa necessariamente se conhecer. Para conseguir lidar com o outro também, saber o que é seu e o que é do outro. Né? É um tipo de inteligência que a gente nem sabia que existia. Uma outra que caminha muito próxima a essa é a interpessoalidade. Ou seja, a minha capacidade de conhecer o outro, de entender o outro, de ter empatia, né? De enxergar as emoções do outro. Então, veja, são 2 tipos de inteligência que hoje a gente trabalha isso em inteligência emocional como um todo ali. Mas se eu aprendo a desenvolver isso nas crianças, nos adolescentes, olha, o que é intrapessoalidade? Você ter esse autoconhecimento. Existem outros nomes aí para isso, né? Populares, mas você aprender a identificar o que você está sentindo, como você está sentindo, o que te causou aquilo, né? A terapia vai ser só uma extensão disso. Opa, peraí, eu preciso que alguém me ajude a pensar nisso, que eu não estou enxergando algumas coisas, porque eu não vou enxergar um monte de coisas, né? Terapia era algo inacessível no passado, né? Era algo que somente a elite poderia buscar. Para alguns era uma questão de glamour, eu faço terapia. Hoje em dia, né? É necessidade. É uma necessidade. O pessoal até brinca. Ostentação hoje é ter saúde mental. Ostentação é estar com a terapia em dia, né? Perfeito. Mas nosso podcast está chegando ao fim. E a gente queria que você deixasse uma mensagem para aquele homem que reluta, que foge, tanto da terapia quanto dos cuidados com a saúde como um todo. Qual mensagem você quer deixar para esse homem? Olha, eu diria que você pode viver e viver com saúde, com qualidade. Eu diria que você pode olhar para você e para aqueles que te amam, né? Às vezes a gente não consegue encontrar força somente em nós. Às vezes a gente precisa olhar ao nosso redor, né? As pessoas que nos amam, as pessoas que a gente ama, essas pessoas podem ser aquelas que elas vão ser a minha base, né? Todo mundo precisa de pessoas, todo mundo precisa encontrar forças em alguém que ame, né? Em alguém que encontre significado naquilo. E eu penso que essa pessoa que me ama e que eu a amo, ou essas pessoas, elas são um motivo maravilhoso para que eu cuide um pouco mais de mim. Né? A perspectiva do homem, do ser humano, no começo do século passado, ela era de 40 a 50 anos no máximo, né? Dependendo do país. Veja, hoje nós estamos aí de 75 a 80, dependendo do país.
Olha como isso aumentou. Os cientistas dizem que o ser humano que vai viver até 120 anos já está entre nós. Uhum. Eu preciso não só viver, eu preciso ter qualidade de vida, Sim. né? Nós não aprendemos, e isso é uma coisa muito importante, nós não aprendemos, ninguém nos ensina a ter finitude, a morrer, e ninguém nos ensina a viver. Nós precisamos aprender. Ai, que bacana, que bacana. Passa tão rápido, né? Passa. Ainda mais quando o assunto é muito gostoso. Adalton, deixa as suas redes sociais aí pro pessoal te procurar, te encontrar. Pode olhar lá pro povo. Psicolopes, Instagram, tá? Vocês vão me encontrar lá. Eu falo bastante sobre relacionamentos humanos, relacionamentos entre casais, entre pais e filhos, e estão convidados a me seguir. Então é isso. Muito obrigada, obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Espero que seja muito útil. Obrigada pela sua companhia. A gente, encerra mais um E até a Saúde em próxima. Conexão. Até a próxima.